vou começar quando ele ainda não era apóstolo. Ele não aceitava os ensinamentos de Jesus porque ele era religioso, ele era de uma outra seita. Aí uma vez ele perseguia muitos cristãos. E ele queria prender os cristãos, ele judiava, pegava as mulheres do cabelo, derrubava os homens, mandava apedrejar. Aí então um dia ele pegou e pediu para o rei uma carta, porque ele queria até a cidade de Damasco para lá ele poder prender os cristãos que estavam lá. Então o rei deu uma carta para ele ir até Damasco. E ele foi para a comitiva dele, os soldados dele. Ele era, se não me engano, centurião. E aí ele, quando ia indo para Damasco, na estrada, mais ou menos meio-dia, assim, com aquele calor todo, ele de repente apareceu um clarão muito forte, muito forte. E ele ficou perturbado e caiu no chão. Ele caiu. E ele ficou lá no chão caído e ouviu uma voz assim, falou assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele ficou assustado. Aí ele falou assim: quem és tu, Senhor? Aí ele ouviu a voz de novo que falava assim: eu sou Jesus, aquele que tu persegues, quando tu mata os cristãos, apedreja as pessoas que você não aceita o que eles estão ensinando. Eu sou aquela pessoa que eles falam. Aí ele pegou e falou assim: então o que eu devo fazer? Ele começou a conversar com aquele clarão, porque ele não via nada. Pessoal. Aí a voz respondeu para ele assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele tornou a falar: então o que eu devo fazer? Aí ele falou assim: vá até a cidade de Damasco, onde você ia indo, e lá você vai encontrar um servo de Deus chamado Ananias. E ele vai te ensinar tudo que você tem que aprender, tudo que eu quero que você faça. Porque você vai ser um pregador da palavra, você foi escolhido por mim. E aí ele ficou bem assustado. Aí que ele percebeu que ele não enxergava, ele ficou cego. Ele ficou cego. Ele quis levantar assim, não dava nem para levantar, ele estava cego. Aí ele dispensou a tropa dele e ficou só com um ajudante. Porque antigamente os servos de Deus, eles sempre tinham um ajudante. Eles falavam o homem de Deus e o seu ajudante. E aí então aquele ajudante levou ele até a cidade de Damasco. Aí quando chegou lá, eles se hospedaram num local lá. E ele ficou lá assim, sem comer, sem beber, porque ele não entendia por que ele aconteceu aquilo com ele. Ele era um homem de uma posição muito alta, muito culto, falava diversas línguas, conhecia tudo do tempo dos fariseus, saduceus. E ele se achava assim uma pessoa muito importante. E no mesmo instante aí então ele dispensou as pessoas e foi para Damasco. E no mesmo instante Jesus apareceu para Ananias também, lá em Damasco. Apareceu para Ananias e falou: Ananias, é bem-vindo um soldado lá aquele soldado que perseguiu os cristãos. Ele vem vindo aqui para Damasco e ele se chama Paulo. E eu mandei ele na sua casa. Ele vai aí e eu quero que você ensina todas as coisas acerca de mim, a salvação e tudo. Aí Ananias falou: mas Senhor, eu não posso fazer isso, porque ele persegue a gente, ele quer matar nós estamos até escondidos dele. Falou: não, eu quero que você prepare ele, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai ser um bom pregador da palavra e vai converter a muitas pessoas, principalmente os gentios.
Aí o que aconteceu? Nós, muitas vezes, nós pensamos que sabemos todas as coisas. Tem pessoas que até falam, predizem o futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você, com aquela outra pessoa. Aí então que a gente percebe que nós não somos nada mesmo. O que nós somos? O homem é feito do pó da terra. Pensando bem, o que é a nossa vida? Na palavra de Deus nos ensina assim, ó, nós somos como a erva do campo, que de madrugada ela brota e vai crescendo, e se abre em flor. E à tarde ela resseca e morre. E também mais uma coisa, para Deus, um ano é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse o dia de ontem que passou. Você vê, os nossos dias vão e nós nem percebemos. A nossa vida tem uma duração de 70 anos, mas tem alguns que, devido à sua robustez, assim, ele é bem mais forte, dedicado às vezes até ginástica, essas coisas, eles conseguem alcançar até 80 anos. Mas uma coisa eu digo, após os 80 anos, a pessoa já tem fadiga, está cansado, enfadado, cheio de aflições. E a vida da gente passa muito rapidamente, a gente nem vê, quando a gente já está voando, o Senhor já está nos chamando. Mas uma coisa eu sei, e é certo, todo aquele que semeia a palavra de Deus, mesmo chorando, triste, aborrecido, porque tem muitas pessoas que nos perseguem quando nós somos falar da palavra de Deus, tem pessoas que nos desprezam, nos evitam, não querem saber da gente. Mas toda pessoa que semeia a palavra de Deus, ele terá sua recompensa. Porque ensina assim que a gente voltará, sem dúvida, trazendo consigo conosco os nossos braços cheios da colheita. E que alegria quando a gente fala da palavra de Deus para alguém e depois a gente aprende, ouve e ele aceitou Jesus e foi alcançado com a salvação. E a gente sabe que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que permanece para sempre e nunca se abala. Como diz direitinho, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus te abençoe e que você nunca se afaste dos ensinamentos de Jesus. Porque com Jesus nós temos tudo e podemos tudo. E sem Jesus não temos nada. O certo é assim. Sem Jesus nada temos. E como com Jesus somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora eu quero aproveitar para cantar uma música aqui, referente a Paulo. Na estrada de Damasco, Saulo viajava em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. Mas eis que de repente
Porque Jesus sempre disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.